barco a remar sobre as ondas pelo mar, mesmo na bonança ou no furacão. Não desejo mais parar, com a rede vou pescar muitos peixes para o reino de Sião. Vou pescar os pecadores para Cristo, neste mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minha rede lançarei, muitos peixes apanhando para o Senhor. O meu barco não é bom, de pescar não tenho dom, e me dizem que não devo continuar. Mas Jesus me quis mandar, e por isso vou pescar, até que Ele se apraze em me chamar. Vou pescar os pecadores para Cristo, neste mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minha rede lançarei, muitos peixes apanhando para o Senhor. Tem um modo, o Senhor, que é próprio do amor. Ele usa dos remidos o menor. Todo mundo me deixou e de mim se envergonhou, mas alegre vou pescar, pois é melhor. Vou pescar os pecadores para Cristo, neste mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minha rede lançarei, muitos peixes apanhando para o Senhor. Se a coisa de valor é a rede de amor, cujo fio é a obra de Jesus, que puxada sempre traz os perdidos e sem paz, para receberem do Senhor a luz. Vou pescar os pecadores para Cristo, neste mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minha rede lançarei, muitos peixes apanhando para o Senhor. Quando há um temporal e a pesca corre mal, novamente no meu barco vou pescar. Pode ser que desta vez eu não tenha mais revés, pois Jesus eu levo para me ensinar. Vou pescar os pecadores para Cristo, neste mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minha rede lançarei, muitos peixes apanhando para o Senhor. Acabando de pescar e deitado a pensar, tenho gozo pelo tempo que gastei, pois terei um galardão pela pesca em Sião, pelas almas que no mundo eu ganhei. Vou pescar os pecadores para Cristo, neste mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minha rede lançarei, muitos peixes apanhando para o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Ainda é tempo de pescar os pecadores para Jesus. Glória a Jesus. Cantemos.
Vou pescar os pecadores para Cristo, neste mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minha rede lançarei, muitos peixes apanhando para o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé, irmãos, e vamos ler a palavra de Deus no livro de Oséias. Oséias, capítulo de número 6, a parte A do versículo 3. Oséias, capítulo de número 6, a parte A do versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Amém. Vamos orar. Quantos necessitam das orações? Pastor Pedro Santenês vai estar orando ao Senhor. Pai, Senhor, igreja, Pai querido santo, te louvamos pela tua palavra, te imploramos, meu Deus, que goteje nesta noite a tua doutrina sobre nós, instrui-nos, Senhor, a viver uma vida santa aqui na terra para morarmos no céu contigo. Fica conosco, nos abençoe em tudo, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.
Glória a Deus. A banda adora o Senhor. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós temos pastores de setor conosco nesta noite. Pastor Galvão, pastor do setor de Valéria, pastor Edmilson, pastor do setor lá de Lobato. Mais alguém de setor aí? Pastor de setor não, né? Os demais obreiros, superintendentes de congregação, Deus continue abençoando a todos. Hoje é aniversário de Amanda. Onde está a Amanda? Cadê a Amanda? Oh, Amanda, parabéns, viu? Tem mais de uma Amanda aqui? Mas a Amanda que está aniversariando é aquela garota bonita ali. Parabéns, viu? Vamos fazer uma oração por Amanda? Quem? Sione. Silone, me ajudem aí, fala mais fácil para a gente entender, né? Vamos então nos colocar em pé e vamos fazer uma oração. Chegou outro de oração aqui pela família, né? E também pelos meus 75 anos de vida. Valdelino de Jesus. Meu Valdelino, tudo bem. Valdelino, se eu não estiver enganado, é o pai do nosso irmão Melquisedeque, não é isso? Está vendo o que eu conheço? Vamos então orar e apresentar esse pessoal ao Senhor. Depois a gente canta parabéns. E aí no final, se eles quiserem levar a gente para comer bolo, a gente vai com eles, né? Amém? Os aniversariantes querem vir aqui para frente? Não, faz aí como a garota. Amanda, vem aqui para frente, tá bom? Querido Deus Pai que estás nos céus,
aqui estão os teus servos, Senhor, que estão aniversariando hoje. Pai Celestial, te peço, Senhor, que permaneça com as mãos estendidas sobre eles, livrando do mal, dando vitória. Pai Celestial, não só a eles, mas todos os familiares. Deus querido, Senhor, te agradeço. Amém. Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Amém. Podem sentar. Meus amados irmãos, a palavra de Deus que lemos é uma palavra conhecida e que é necessário ser colocada em prática em todo momento da nossa vida, porque nós precisamos conhecer mais o Senhor e conhecer em cada momento da nossa vida. O versículo diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Na semana passada aqui, eu li um versículo na palavra de Deus, no livro de Isaías, no capítulo 1 e o versículo de número 3, que diz assim: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Meus amados irmãos, a vontade de Deus é que as pessoas estejam bem pertinho dele. Quanto mais nós nos aproximamos dele, mais nós aprendemos a amar, aprendemos a obedecer, porque também passamos a entender que sem ele nada somos e sem ele nada podemos fazer. O nosso Deus, ele está interessado em dar o melhor a cada pessoa. E foi para isso que ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Foi para que o homem vivesse uma vida feliz, uma vida tranquila, mas o homem pecou. E a Bíblia nos mostra que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem conhece a Deus sabe muito bem do que Deus quer para cada um de nós. Quem não segue conhecendo a Deus em todo momento da sua vida, termina fracassando. Por quê? O primeiro homem deu esse exemplo. Apesar de Deus falar com ele todos os dias, mas de repente alguém aparece com algo que pareceu interessante aos olhos, e a pessoa se agradou e comeu e morreu. A Bíblia nos mostra que existe muitos caminhos que para o homem parecem ser caminhos de vida, mas o final é caminho de morte. E muita gente está fracassando porque parou de conhecer melhor ao Senhor. Essa semana, me parece, não sei, olha, essa semana passada, eu ia subindo aqui a escada para ir para o gabinete, e Rosivaldo disse: olha, eu conheci as pisadas. Na verdade, eu piso um pouco diferente, né? Eu conheci as pisadas. Irmãos,
A gente precisa conhecer o nosso Deus em toda a história, em todo aspecto, em toda essência. Nós precisamos conhecer esse Deus. Infelizmente, nós encontramos muita gente que está na igreja há muitos anos e ainda não conhece a Deus. Não conhece. Porque a Bíblia Sagrada, inclusive, diz que quem conhece não peca. E quem peca nunca conheceu. Mas, pastor, e dá para viver sem pecar? Dá. É só estar ligadinho a Ele. Se você estiver ligado a Ele, com certeza você não vai pecar, porque o pecado, quando ele se aproximar, a Bíblia diz que o nosso espírito testifica com o Espírito de Deus. Então, quando o pecado vai se aproximando, você entende que aquilo é pecado, porque você conhece o Deus que aborrece o pecado. A Bíblia diz que Ele ama o pecador, mas Ele aborrece o pecado. A Bíblia, no livro do Gênesis, nos traz uma história dos primeiros homens, a partir do versículo 6, ou do capítulo 6 de Gênesis, nos mostra que a terra se corrompeu, os homens se afastaram de Deus, e naquele momento os homens se afastaram de Deus, porque os homens olharam, os filhos de Deus olharam para as filhas dos homens e se agradaram das mesmas. E se envolveram com elas. E os homens então se corromperam. Os homens passaram a pecar e se distanciar de Deus. Me chama a atenção, lá no passado, quantos anos os homens viviam. Os homens viviam muito. Nós encontramos um Metusalém vivendo 969 anos. Imagine Valdomiro vivendo 400 anos. Imagine. Mas os homens viviam tanto assim. Mas em virtude do pecado, o homem passou a viver, de acordo com a Bíblia, 70 anos. E o que passar disso, canseira e enfado. Moura aqui disse que é o caso dele. Mas Moura está forte, não é? Então, os homens, por causa do pecado, eles foram diminuindo os seus dias de vida. E volta a lembrar, o salário do pecado é a morte. Todos nós, se Jesus demorar a voltar, vamos passar pela morte, porque o homem pecou. Ah, mas parece ser uma coisa normal. Não é normal o homem casar com a mulher? Não é normal a mulher casar com o homem? Mas, irmãos, é interessante que quem conhece a Deus entenda que existe uma separação. Existe uma separação. Pastor, que história é essa de uma separação? Existe o povo de Deus e existe os filhos dos homens. Existe aqueles que servem a Deus e existe aqueles que não servem. Está escrito, escolha a quem servir. Se vocês quiserem servir os deuses que vocês estão servindo, é a questão de vocês. Agora, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Existe uma separação. Não estamos aqui, de forma nenhuma, discriminando ninguém. É o que a Bíblia Sagrada nos mostra.
E lá no passado, então, o povo se corrompe, e aí a Bíblia nos mostra que os filhos de Deus se envolveram com as filhas dos homens. E se corromperam. E a Bíblia nos mostra nesse mesmo capítulo que a terra, ou a maldade do homem, se multiplicou sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Irmãos, a igreja, ela é diferente. Nós estamos no mundo, mas não somos mais desse mundo. Observe, é claro, que todo ser humano tem direito a escolher. E aqui a gente não está, de forma nenhuma, como já disse, discriminando ninguém. Este povo que está aqui está caminhando para ir morar no céu. Foi essa decisão que nós tomamos no dia que aceitamos a Cristo como Salvador. Como nós tomamos essa decisão de aceitar a Cristo para ir morar no céu, a Bíblia nos ensina que nós não podemos permanecer no pecado. Irmãos, e o mundo que nós estamos vivendo? É um mundo diferente daquele mundo? Daquela época? Não. Existe até alguns que pregam ou que falam e que dizem o seguinte: se os moradores de Sodoma e Gomorra estivessem vivendo hoje em algumas partes do mundo, eles teriam vergonha do que está acontecendo no mundo nesses dias. Imagine, e me perdoe se alguém leu, mas eu não me lembro aqui agora 100%, se é uma garota com problema de saúde de 4 ou 6 anos, foi estuprada essa semana no Rio Grande do Sul e morreu. A maldade dos homens. E aí, meus amados irmãos, a gente não pode deixar que esta maldade, ela também chegue no meio daqueles que se dizem cristãos. No meio daqueles que se dizem servos de Deus, que estão caminhando para o céu. Mas, pastor, e será que isso não vai chegar ou não chega? A Bíblia Sagrada ensina o quê? Resistir o diabo e ele fugirá de vós. E como resistir o diabo? Só consegue resistir o diabo quem conhece a Deus e continua conhecendo. Porque uma das coisas que o diabo mais sabe fazer é imitar. E ele tem um poder de convencimento muito forte. Imagine quando ele conversou com a Eva, o que foi que ele disse? Olha, se vocês comerem, vocês vão se tornar igual a Deus. Vocês vão se tornar igual a Deus. Imagine o que é que acontece. Nós estamos em um mundo que todas as pessoas entenderam que são livres. Mas livre para pecar? Livre para praticar o mal? Livre para se distanciar de Deus? A igreja é livre do pecado. Livre estou. Nós já fomos libertos do pecado. Nós agora somos livres, não somos mais escravos do pecado. Nós agora andamos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e estamos sim caminhando para o céu. Não podemos, a igreja não pode aceitar. Mas, meus amados irmãos, se observa no meio
de muitas pessoas que eles não fazem muita diferença do mundo. E é bom lembrar que nós não estamos nos referindo, nesse momento, a usos, mas estamos nos referindo a comportamento, a atitudes, de que estão na igreja, mas as atitudes ou o comportamento é de pessoas mundanas. É de pessoas que demonstram que ainda não conhecem a Deus. Vamos pensar aqui, eu falei sobre a corrupção do mundo, a maldade daquela época dos filhos de Deus com as filhas dos homens. Será que nós não estamos na igreja hoje com muita gente se envolvendo com filhos ou filhas dos homens? Infelizmente, nós encontramos hoje, inclusive, obreiros que a esposa não é crente, não é membro da igreja. Nós encontramos essa situação. Estamos conhecendo a Deus? Será que um pastor, ele pode orientar bem uma igreja que a esposa dele não acompanha, que a esposa dele não é crente, que a esposa dele não gosta da igreja? Como é que uma moça ou um rapaz que é filha de Deus casa com quem não é filho de Deus? Irmãos, não existe comunhão da luz com as trevas. Não existe comunhão do povo de Deus com quem não é de Deus. Estou me referindo aqui agora, não é a comunhão de bom dia, de boa tarde, de tudo bem, ou quem sabe em determinado momento sentar para almoçar com o vizinho, ou o vizinho almoçar na sua casa. Não estou me referindo a isso aqui. Estou me referindo a comportamento de pessoas que é filho de Deus com comportamento de pessoas que não é filho de Deus. O Filho de Deus vem para a igreja adorar a Deus. Quem não é filho de Deus vai para outros lugares que não é para adorar o Deus que você adora. Não é para servir o Deus que você serve. E quem conhece a Deus e vai continuando conhecendo, vai sempre abraçando aquilo que é de Deus. Isaías escrevendo, ele diz que o boi conhece o dono. O boi conhece o seu dono. E quem já viveu em área de fazenda, sabe muito bem. Às vezes o dono chama o boi lá, coloca o nome na vaca, chama lá no meio da roça e ela vem. Interessante também que a Bíblia Sagrada diz que o jumento conhece a manjedoura do seu dono. O jumento está andando lá por tudo quanto é lugar, mas na hora do alimento ele vem para a manjedoura. Mas tem crente que diz que conhece a Deus e passa 30 dias sem se alimentar da palavra na igreja. Tem gente que às vezes só vem de ceia em ceia.
Nós precisamos conhecer melhor a Deus. E se nós conhecemos, nós vamos nos afastar do pecado. Tem gente, irmãos, que vive uma vida de mentira. Tem gente que está vivendo uma vida de engano. E então, o que nos diz a palavra de Deus. O povo daquela época, como já lemos aqui, diz o quê? Que eles, a imaginação deles, o pensamento deles, o coração deles era má. Irmãos, o crente, aquele que conhece a Deus, precisa estar amando. Aí tem um corinho que cantava: o chão dá se a gente plantar, se a gente não planta, o chão não dá. Plantei amor no coração bem profundo, dei amor para todo mundo e ainda tenho amor para dar. O crente salvo é diferente. O crente salvo é diferente. Ele é inteligente, mas não é maldoso. Porque o crente é inteligente mesmo. O crente não é para ser bobo. O crente é para ser inteligente. Mas o crente inteligente é aquele que conhece a Deus e está vivendo para Deus. E aí, meus amados irmãos, olha, observe, Deus então, olhando tudo isso, Deus tomou uma decisão: destruir o homem. O homem que anda sem Deus, ele é um fracassado. O homem sem Deus, tem um corinho, era um hino que a gente cantava que dizia que o homem sem Deus é um réu. Né? É uma folha seca caída no chão. O homem sem Deus, o objetivo dele é destruir. E infelizmente isso é destruído. Mas o homem que tem Deus, ele vai avançando de cabeça erguida até um dia encontrar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia, o Filho de Deus que estava voltando para tirar a sua igreja da terra. A maldade do homem foi tão grande que o Senhor se arrependeu de ter feito o homem. Meus amados irmãos, e a Bíblia então nos mostra o que aconteceu com os homens daquela época, que veio o dilúvio e destruiu a todos. E aí nós cantamos também: esta terra vai pegar fogo. Vou começar a cantar, viu? Se eu começar a cantar aqui, vai ser uma maravilha. Então, esta terra vai pegar fogo. Mas quando esta terra pegar fogo, os salvos estão na glória com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Agora, irmãos, o que me chama a atenção e me alegra é porque Deus sempre encontra alguém que lhe conhece. Ele sempre encontra alguém que lhe conhece. E a Bíblia nos mostra que ele viu este alguém e diz no versículo 8 do capítulo 6: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Como é que você está? Deus está olhando para você. Deus te vê de dia e de noite. Aonde você estiver, Deus está te acompanhando. Você está conhecendo Ele.
você estar conhecendo. É interessante que a cada momento a gente descobre algo especial em Deus. A cada momento. Interessante, você ser um homem, uma mulher, mesmo você vivendo 20, 30, 40, 50 anos de casado, quem vive bem, em vez em quando é surpreendido com algo. Não é? Porque vive bem, é claro. Se viver mal, também é surpreendido, mas com coisa ruim. Mas quem vive bem sempre é surpreendido com coisas boas. Quem conhece a Deus, a cada dia que se aproxima de Deus, vai conhecendo algo especial dele. E nós que conhecemos, sabemos muito bem o que Ele tem feito pelas nossas vidas, pela nossa família, pela igreja, e sabemos muito bem que em breve iremos deixar essa terra para ir morar para sempre com Ele. E Deus viu Noé e achou graça nele. Olha, você pode ser o Noé para a sua família. Você pode ser o Noé para a rua onde você mora. Você pode ser o Noé para a empresa onde você trabalha ou que você é o dono. Deus, Ele precisa de alguém que Ele ache graça. E este alguém, para Ele achar graça, é preciso estar andando com Ele, conhecendo a Ele a cada momento. E principalmente, meus amados irmãos, que nesse tempo a terra está corrompida. Aqui para nós baixinho. Você não conhece alguns crentes que você olha assim e diz, rapaz, esta pessoa não conhece a Deus, não. O comportamento desta pessoa é pior do que o comportamento de alguém lá do mundo. Você talvez já viu isso. Mas lembre de uma coisa, Deus está te acompanhando de dia e de noite. Ele está à busca de pessoas que lhe conhecem. Pessoas que não negam o seu nome, pessoas que não negam a sua palavra, pessoas que permanecem fiel a Ele. E lá no passado ele encontrou Noé. E geralmente quem anda com ele, quem conhece ele, é convocado também para algumas missões especiais. Mas pastor, olha, eu conheço a Deus, mas tenho me sentido parado ou parada, não ouvir a voz de Deus para uma missão, ainda como o Senhor falou, especial. E eu me lembro de uma história que eu ouvi uma certa época, não sei se já contei aqui, meu Deus, de uma irmã que vivia numa igreja orando, ela não aguentava mais sair para evangelizar, e ela ficava sempre na igreja, orando, jejuando, e as pessoas saíam para evangelizar, e muitas almas se convertiam ao Senhor. E um dia, Deus deu uma visão ao pastor. Nessa visão, o pastor viu em um auditório muitas coroas, e uma grande, muito bonita,
E quando o anjo começou a mostrar que ele chegou naquele local, ele logo olhou para a coroa grande, porque nós somos assim mesmo, né? Nós sempre achamos que o melhor é para a gente. Ou quem sabe que nós somos mais importantes do que outros. Mas não é bem assim. É bom lembrar que, geralmente, o menor se torna o maior. Na casa de Jessé, quando passou por vários filhos, cadê? Não, aqui só tem um ruivo aí, um menino aí. Tá. Mas é esse aí que é escolhido para reinar. E aí então o pastor disse, olha, aquela coroa é a minha. E o anjo começou a mostrar de quem era cada coroa daquela. E quando chegou na grande, disse, olha, aquela irmã lá, que não consegue mais andar direito, que fica na igreja orando, jejuando, e as almas se convertem, e através da oração dela, essa coroa aqui é a dela. Tem gente que imagina que a maior missão é estar aqui na frente pregando, ou estar cantando. Às vezes, a maior missão é estar de joelho. A maior missão é estar cuidando da porta ali, guardando a igreja de Deus. A maior missão é como nós estamos servindo ao Senhor. Se nós estamos servindo de todo o coração, com todo o amor, com todo o cuidado, Deus sim tem algo especial para todos nós, aleluia. E Ele olha para aqueles que trabalham, para aqueles que fazem, com o objetivo de ver o reino de Deus estar crescendo. Então é importante que você viva assim. E Deus então chama Noé e manda construir a arca. E como é interessante aquela missão de Noé, mas também, para concluir, porque já chegou o horário ali, imagine o que é que Deus faz. Noé constrói a arca e coloque aí um casal de cada animal. Imagine numa arca, vaca, boi, porco, bode, leão, gambá, cobra, mas estava tudo ali. E tudo obedecendo a voz de Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, Jesus Cristo, Filho de Deus, está voltando. A terra, ou seja, os homens que foram destruídos lá no passado, porque se corromperam, porque se distanciaram de Deus e foram destruídos sobre as águas do dilúvio, é porque deixaram de servir a Deus. E quem deixa de servir a Deus é porque parou de conhecer. Nesses dias, a igreja sabe muito bem que Jesus Cristo vai voltar. E Ele vai tirar desta terra aqueles que, quando Ele chegar, encontrar servindo assim. Sendo fiel, sendo obediente. É melhor obedecer do que sacrificar. Ele vai buscar, ou Ele vem buscar os fiéis da terra. Aqueles que estiverem fazendo a sua vontade. E para fazer a vontade de Deus, é preciso conhecer melhor a esse Deus. Se você não conseguir conhecer melhor esse Deus, com certeza você não vai estar fazendo a vontade dEle. Então procura conhecer, orando, jejuando, servindo a Ele
com seriedade. Aleluia, porque Ele está voltando para tirar a sua igreja da terra e vai tirar aqueles que estão andando com Ele de dia e de noite, sendo fiéis a Ele em toda a maneira de viver. Amém.